Geralmente, quando a gente fala de burguês, a gente está falando de donos de meio de produção. Mas a classe rentista é um fenômeno específico de pessoas que acumulam propriedades privadas na forma de moradia e vivem da renda dessa moradia. A questão é o seguinte: eu acho engraçado essa separação entre quem vive puramente de juros e de quem vive da renda de aluguel. Né? Essa é uma divisão pré-ricardiana, né, eu acho que é estranha, porque ela dá a entender que o que está sendo pago no aluguel não é justamente a diferença entre o bem presente e o bem futuro. Né? Como se o aluguel não fosse, na verdade, uma expressão monetária. Né? Mas isso é outra história. Existe gente que tem alguns imóveis e existe gente que tem milhares de imóveis. Então, sim, é basicamente capital improdutivo. Da mesma maneira que tem pessoas que são donos de uma. Quando você fala que é capital improdutivo, acho interessante. A produção, eu acho que é um vício marxista significativo, que a produção não é vista em torno da satisfação geral, real, de um conjunto de interesses. Mas ela é considerada como a satisfação hipotética de uma série de interesses, por assim dizer, abstratos, que possui a famosa inteligentia sobre o capital, sobre a produção. Né? É quase como, por exemplo, se eu dissesse para você, né, que tem uma roupa lá no meu quarto que ela está improdutiva, você olhar, sabe, isso é um absurdo. Né? Eu dizer que essa roupa é improdutiva, porque, não, é porque é só uma roupa, né? E na verdade, não existe uma diferença significativa entre as formas gerais de consideração do capital. Né? Então, quando você coloca, não, mas o capital é improdutivo, e você não teria coragem de fazer a mesma coisa com a minha roupa, é estranho. Então, não, mas é porque ali está diretamente sobre sua posse. Exatamente está sendo botado em uso. Né? Porque o que importa, fundamentalmente, é o uso. Ela não está sendo usada. Inclusive, é muito interessante que eu posso deixar acumular roupas para trocar elas. E tudo o que me parece é que o tamanho da transação é o que importa. Mas se o problema é apenas quantitativo, isso é uma falácia. Veja, se o problema da improdutividade é apenas quantitativo, ela é uma falácia. Porque não é um problema fundamental, não tem nada a ver com as estruturas de produção, tem a ver com as coisas estarem produtivas, tem a ver com o objetivo geral de aumentar a produtividade na sociedade. Tem a ver com decidir, no lugar dos proprietários atuais, qual será o uso que aqueles produtos que você considera relevantes o suficiente para querer pôr a mão possuem. Ponto. Vamos avançar. Uma padaria e pessoas que são donas do Carrefour. Então, sim, faz parte dos pequenos rentistas. Mas continua sendo uma classe que a gente luta para que não exista. A nossa luta é para que moradia não se... É interessante. O Carrefour é tido como um grande inimigo. Ser sincero, eu não gosto de bilionário, eu não gosto de gente muito rica. Eu tenho muita aversão a gente muito rica. Isso é um problema, né? Se você parar para pensar. Quê? O Decathlon na sala, né? Isso é um problema se você parar para pensar. Porque isso significa, fundamentalmente, que nós não seremos financiados por ninguém muito rico. Se você é muito rico, você já é um problema para mim. Mas eu não sei qual a característica inerente que existe no Carrefour, né? É interessante porque as empresas, elas são citadas, por exemplo, eu quando cito o iFood, né? Para mim o iFood é um problema porque ele tem uma série de mecanismos de eliminação da competição. Mas se você parar para pensar, o Carrefour é como qualquer outro, até onde eu sei, né? Pode não ser. E o que define não é quanto capital ele tem. Né? Não pode ser isso que define. O que define, se você parar para pensar, eu poderia, por exemplo, dizer para você que um dos maiores bilionários do mundo nunca teve uma empresa. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é bilionário. Satoshi Nakamoto hoje tem uma fortuna, mas uma fortuna, assim, realmente muito representativa, de muitos bilhões. E ele nunca explorou alguém. Mas, veja só que delícia. Você sabia que o dinheiro do Nakamoto fica parado? Não tem uma movimentação na sua carteira há 10 anos. Veja que se a questão é quantitativa, nós deveríamos impedir agora Nakamoto de não estar produzindo. E o que aconteceria seria um refinamento keynesiano da brincadeira, em que nós estaríamos incentivando profundamente o consumo e com medo do processo de acumulação. Isso me lembra muito do Capital, porque quando o Marx ele vai falar dos poupadores, ele tem um desprezo, que é muito parecido com o desprezo que o Hoffman acusa o Keynes de ter.
com os poupadores, né? Aos valores burgueses de acumular, de poupar, de ter uma vida realmente assim, com um objetivo intergeracional. E eu achei muito curioso essa acepção, porque não só Satoshi Nakamoto seria um criminoso, mas todos aqueles que, porventura, vêm a acumular um capital que você considera produtivo. Parece que a sua definição é o que significa ser produtivo ou não. Parece que, por exemplo, você não trata que haja uma modificação nos padrões do mercado e, portanto, uma melhoria geral da vida quando um produto fica parado. Como se a tomada de decisão de propriedade de manter o produto estático não fosse uma tomada válida. Você possui ali mais razão do que ele. Porque a anarquia de produção não é razoável. E o que é razoável? A racionalidade que o Ian, do História Pública, decidiu que vai existir sobre a propriedade. E esse sim será o tal do capital improdutivo.